Sobre esse número de deputados para manter a sessão, quando foi mudado o regimento, salvo engano, no ano passado, porque era o mínimo de 10, eu votei contra. Eu votei contra por quê? Porque eu não acho justo que para manter a sessão e algum bom nome da casa, que um número mínimo de deputados fique aqui segurando a sessão. Então, naquela ocasião, eu votei contra e achava que deveria, sim, se manter com 10 deputados, porque não é justo que um número mínimo de deputados fiquem aqui segurando a sessão, e aí é como se a sessão tivesse durado o tempo inteiro. Eu gostaria de aproveitar esse tempo, então, para fazer algumas reflexões, especialmente em relação à função dos políticos no panorama atual do Brasil. É uma coisa impressionante o nível de descrença, desqualificação e desmoralização a que a classe política e os partidos chegaram no Brasil. É para se temer que a qualquer momento um político saia na rua e seja ofendido, xingado e leve uma pedrada na cabeça. Isso não tardará a ocorrer se nós não entendermos, e nós, eu digo, na amplitude da classe política brasileira e sobretudo dos partidos, o grau de revolta e de intolerância, enfim, em relação a tudo isso. É claro, político, e eu tenho dito isso, eu sempre disse isso em sala de aula, político não cai do céu, político é eleito pelo povo, ou seja, o povo, então, tem uma parcela de responsabilidade nisso, e tem sim, Não basta a um cidadão ir votar, ele precisa minimamente acompanhar aquilo que os seus eleitos ou não, porque nem sempre aquele que ele votou é o eleito, mas o que os outros farão, porque ele está pagando por aquilo. O voto, ele é um contrato, né? Quando a democracia representativa foi criada, a ideia era essa, né? Você elege seus representantes para fazer por você. É como se estivesse contratando alguém para trabalhar para você. Essa é a questão. Então, se você elege uma pessoa e o voto, então, passa a ser uma espécie de contrato, através do voto, eu estou contratando alguém para trabalhar para mim. Assim como se eu estivesse contratando alguém para trabalhar na minha casa, na minha loja, na minha indústria, depois de contratar, eu tomo conta para saber se ele está fazendo aquilo que foi determinado para ele fazer, se ele está chegando na hora certa, saindo na hora certa, se ele cumpre as suas funções. Assim, os cidadãos, quando contratam os políticos através do voto, eles deveriam prestar atenção e cobrar, para que, se o político não estiver fazendo o que deveria ser feito, que ele seja demitido na próxima eleição. Depois de contratado um político numa eleição, o eleitor não pode demiti-lo a hora que quiser, mas passado o prazo do contrato, que é de 4 anos ou de 8 anos, no caso do Senado, tem como demitir. E é isso que a população deveria pensar. Porque é curioso, a gente tem visto algumas pesquisas, e não que eu acredite em pesquisa, porque as pesquisas, deputado Freitas, estão extremamente desacreditadas em todos os lugares do mundo, né? Olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando todas as pesquisas indicavam que a Hillary Clinton seria eleita, né? Olha o que aconteceu em relação à saída ou não da Inglaterra da União Europeia. Todas as pesquisas mostravam que o não venceria, ou seja, que o Reino Unido continuaria. A questão do acordo de paz na Colômbia com as Farc, todas as pesquisas apontavam que a maioria da população apoiaria o acordo. Deu o contrário disso. E em vários pontos do mundo tem se observado isso. A ponto de, no Reino Unido, o governo pensa em apresentar um projeto para que as pesquisas não sejam divulgadas próximas às eleições, para não induzir ninguém. E
mas as pesquisas indicam aqui, em alguns casos, por exemplo, se olha a pesquisa para o Senado, né, em relação ao Brasil, são os mesmos que aparecem ali na frente. É uma pena, deputado Freitas, que a imprensa, principalmente, ela não focalize o altíssimo número de pessoas que não sabem quem votar, não votarão ou não querem votar ou já dizem que não votarão em ninguém. Mas voltando à questão de como a população precisa acompanhar de alguma forma aquilo que os políticos fazem, e a população precisa parar de jogar. A população não, porque a generalização é sempre perigosa. Grande parte da população tem que parar de jogar o seu voto no lixo. Precisa valorizar. Eu tenho a impressão que numa democracia como a brasileira, as pessoas não entenderam o altíssimo valor de um voto, o instrumento, a grande arma que ela tem em mãos. E ela continua votando porque fulano é famoso, ela continua votando porque fulano fez um favor, ela continua votando porque fulano em época de eleição sobe o morro para pegar a criancinha no colo e bater no ombro e tomar um café na casa dela, né? E se vestir como se fosse uma população, uma pessoa do povo. As pessoas continuam votando em relação a isso. Quer dizer, como é que se espera mudanças se a população não valoriza o seu próprio voto? Porque não é possível, né? Entra ano, sai ano, vem eleição, sai eleição e as pessoas parecem, em grande parte, fazendo sempre a mesma coisa. Enquanto a população não entender que político não cai do céu, enquanto a população não entender que não vai surgir um Messias para nos salvar, mas que ela precisa agir de uma outra forma, as mudanças não serão satisfatórias. De forma nenhuma. Hoje, no Brasil, a situação chega a tal ponto que muita gente começa a dizer, Padre Honório, e isso é muito perigoso, né, que a época da ditadura é que era bom, né? Ali as coisas funcionavam. Ora, já disse alguém, a pior democracia é melhor do que a melhor das ditaduras. E isso é verdadeiro. Eu falei, salvo engano, semana passada aqui, a democracia foi uma das maiores conquistas da humanidade, se não a maior. A criação dos 3 poderes, com todas as falhas que tem, é o melhor que se conseguiu em relação a qualquer outro tipo de sistema de divisão de poderes em países. Isso precisa ser preservado, isso precisa ser valorizado. Cuspir no legislativo, no judiciário, no executivo, não é a solução. As instituições não podem ser confundidas com as pessoas. Então precisamos mudar as pessoas, não as instituições. Precisam também ser mudadas, mas não desqualificá-las a tal ponto de achar que elas não são necessárias. É curioso que as pessoas que desqualificam os 3 poderes e a democracia, elas só desqualificam, elas não têm nenhuma proposta, assim, como seria um país sem democracia, sem o executivo, sem legislativo, sem judiciário, seria como? E hoje, Padre Honório, o senhor fez aqui mais um dos seus brilhantes discursos, quando o senhor coloca sobre a situação de que uma quantidade imensa de pessoas que não cumprem a lei, que burlam a lei, que corrompem de alguma forma, apontam o dedo o tempo inteiro para os políticos. Se cada um dos cidadãos fizessem a sua parte, verdadeiramente, então a situação seria um tanto melhor do que é, né? E passa longe, né? As redes sociais são um bom termômetro quando se observa a forma com que se desqualifica todo mundo e qualquer um, e como se xinga, como se desqualifica, como, enfim, né? Como se nós vivêssemos num mundo ali virtual de pessoas que são exemplos para toda a sociedade, né? E que têm toda a moral e todo um comportamento que justifique essas acusações. As críticas, elas são necessárias, elas têm que ser permanentes, mas as críticas não significam desqualificar ou achar que isso não é necessário, ou as críticas serem de tal forma a ponto daqui a pouco se achar que a democracia não vale a pena, e isso seria o caminho, o rumo certo para o abismo generalizado. Muito obrigado, presidente.